Olá, este audiobook não é apenas sobre histórias ou insights. É um convite. Um convite para você se tornar um cabeça de corvo da sua própria vida. Para parar de esperar a mudança dos outros. Começar a ser a mudança que você precisa. Acreditando no seu próprio valor e nas suas próprias capacidades de resolver problemas e de enfrentar desafios diários, com motivação e acreditando no que você é capaz. E aí, você está pronto para elevar a sua autoestima? Então, vamos juntos nessa jornada. Mas primeiro, vamos perguntar por que entender de autoestima é tão importante? Porque a autoestima influencia diretamente como a gente se relaciona com a gente mesmo, como a gente se relaciona com os outros, como a gente lida com o estresse, como a gente lida com os desafios diários e como a gente lida com as nossas dificuldades. Então, para a autoestima não tem um conceito muito fechado e muitas das vezes as pessoas confundem a autoestima com amor próprio. O amor próprio faz parte da autoestima, mas ele é só um detalhe dentro dela. Então, via de regra, essa é a nossa capacidade de ter postura de enfrentamento diante da realidade. Para a psicologia, a autoestima é você ser capaz de cuidar de si mesmo, seja quando está vencendo, tendo um bom desempenho, uma boa performance, mas também quando você é capaz de cuidar de si nos dias ruins e difíceis. Então, a autoestima vai ser a sua capacidade de lidar em um dia bom e principalmente de lidar em um dia ruim. Porque é muito fácil ser bom no bom. Difícil é você se garantir em dias ruins. Observar o conceito de saúde mental, por exemplo. O conceito de saúde mental é esse. Anda de forma paralela à capacidade de dar conta das adversidades da vida. É como se você tivesse um reservatório de positividade. Um repertório cognitivo relacionado a como você lida com a realidade. Por exemplo, não sei que horas você está lendo isso ou ouvindo isso, mas se for pela manhã, eu te garanto que você terá desafios longos durante esse dia. E como você vai lidar com cada um desses desafios, fala mais sobre você do que sobre qualquer outra pessoa. No final das contas, essa ideia de autoestima é para que você tenha mais felicidade. Pessoas com autoestima elevadas devem praticar hábitos para mantê-la, e pessoas com autoestima baixa também devem começar a criá-los. Algumas práticas que ajudam nisso incluem pensar positivamente, se desafiar, prezar pela qualidade de vida e buscar uma ajuda. E eu quero compartilhar com vocês, hoje, alguns itens. Vou passar algumas tarefas para você ficar atento e mapear como faz para manter essa sua autoestima positiva, porque a gente tem que entender. Todo mundo tem autoestima, mas a maioria das pessoas, infelizmente, oscila entre a autoestima positiva e a autoestima negativa. É tipo assim, hoje eu tô bem, hoje eu não tô. Hoje eu tô bem, e no final do dia a pessoa diz, tô bem. Então, imagina que essa pessoa ela carrega consigo mesmo duas versões. Uma positiva, onde ela está com a autoestima alta e dizendo o tempo todo, cai para cima, cai para dentro, me desafia. Alguém fala, nossa, você não está bem, mas você se sente bem mesmo assim. Aqui, ela está funcional. Outra versão dessa mesma pessoa é onde ela está com a autoestima baixa, procrastinando atividades importantes, está negativa sobre situações, está sendo negligente consigo mesmo, com um índice de amor próprio menor, está com o cabelo meio palha. Inclusive, dizem que a primeira coisa que impacta na autoestima da mulher é o cabelo. Então, qual que é a ideia? A maioria das pessoas sempre se encontram na versão negativa, com a autoestima baixa. Inclusive, a autoestima também impacta na saúde. Perceba, a autoestima positiva é você se sentindo funcional, em hábito. É dizer, eu dou conta desse desafio. Mas muitas pessoas perguntam, Will, qual o segredo? Cara, você está sempre se movimentando, parece que está sempre de bem com a vida, você tem um nível de energia acima da média. Você toma o quê? Toma algum anabolizante? E eu respondo, sim, tomo.
Toma uma dose diária de autoestima positiva. E eu já entendi como funcionam os mecanismos relacionados a você ter uma autopercepção de valor. Uma percepção de valor positiva não permite que a opinião alheia lhe impacte muito. Essa é a real. É óbvio que quando eu digo que não impacta, eu não quero dizer que se eu ouvir uma crítica em determinado momento, aquilo não vai me afetar, nem que seja minimamente ou de fato negativamente. Claro que afeta. A gente não tem sangue de barata, né? Só que eu não me permito que aquela crítica me bloqueie, meio que me neutralize, sabe? Ou me paralise. Essa é a questão, esse é o ponto. Você só seria 100% imune às críticas se você fosse um psicopata, ou se estivesse sob algum efeito de drogas. O crack, por exemplo, inibe parte do cérebro onde as críticas são processadas, lá no córtex pré-frontal, deixando a pessoa mais insensível. Um psicopata ele consegue viver sem se preocupar com o medo do julgamento, mas uma pessoa normal vai sim ter medo. Medo do julgamento, medo das críticas. O medo é uma emoção normal, tá? É super importante ter isso em mente. Agora, o que não é normal é o medo do julgamento paralisar você, estagnar você, tirar sua luz, apagar o seu brilho, ou acabar com o seu ano e até com o próximo ano. E aí? Aí não dá, né? Eu não vou deixar. E você? Vai se permitir perder e se estagnar? Então, lembra do seguinte: ninguém é perfeito. Meu, mas isso é óbvio. Será mesmo que é? A gente usa muito aquele ditado, errar é humano, não é assim? Mas você esquece que o ditado completo é errar é humano, mas ai daquele que erra. Errar é humano, não somos perfeitos. Sim, é lindo na teoria. Mas quando alguém erra do teu lado, o que é que você faz primeiro? Você acaba com a pessoa. Então, a frase certa seria errar é humano, mas ai daquele que erra. Essa vai ser a frase que vai ficar na sua mente hoje, tá? Qual é o objetivo? Eu quero que você comece a pensar assim. Errar é humano e faz parte do processo do aprendizado. Na hora que você internalizar isso na sua mente, quando pensar errei, pensa primeiro também o que foi que eu aprendi. E começa a lidar bem com esses erros. A sua vida ganha uma outra cor, uma outra energia e outros aspectos, outras possibilidades começam a aparecer. Sabe por quê? Porque você desenvolve uma conversa interna positiva. O suficiente positiva para integrar essa segunda parte da reflexão. Errei? Errei. Mas eu errei tentando acertar. Eu errei querendo fazer dar certo. Não deu certo? Beleza. Alguma coisa dentro desse processo veio como aprendizado. E é aqui que está o pulo do gato. A batida da asa do corvo sagaz. Inclusive, quando me perguntam, Will, qual é o pulo do gato? Eu digo, cara, eu dou o pulo. Esse é o pulo do gato. E a minha autoestima tá alta hoje, hein? Não existe o pulo do gato. O gato é você. Você é o gato. Então, qual que é a treta na questão da autoestima? É que quem está esperando o pulo do gato, meio que está esperando um hack na vida. Quem está esperando o pulo do gato vai acabar jogando no tigrinho daqui a pouco. Quem está esperando o pulo do gato o tempo todo vai ficar dependendo de casa de aposta para ter alguma alegria. Quem está esperando o pulo do gato está transferindo sempre a pressão para uma outra pessoa. Mas não esquece que o gato é você. Não existe o pulo do gato. Você é o gato. Você é a pessoa que esteve esperando esse tempo todo para resolver os problemas da sua vida. Você é o gato. Você é a gata, caramba. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Enquanto não entender, esquece. Você vai continuar esperando a solução vir do outro, vir no outro. A aprovação vir e ela não vai. Muitas vezes, ela não vem. Lembro-me de uma vez quando um dos meus mentores, o Arthur, eu acredito que eu perguntei algo sobre liderança a ele. Eu perguntei, Arthur, qual o seu modelo de liderança? Você segue algum modelo de liderança? Ele me deu uma resposta mais complexa do que a que eu vou dar agora, sabe?
mas trouxe um aspecto que eu quero muito compartilhar com vocês nessa reflexão. Ele disse assim: Will, você precisa aprender a contratar corvos, e não só caudas de peixe. Na hora eu falei, como é que é? E ele me explicou. Existem dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas andando por aí. As caudas de peixe e as cabeças de corvo. O cauda de peixe é aquele cara na sua vida, ou aquela pessoa na sua organização, na sua empresa, no seu dia a dia, que é igual uma cauda de peixe. Ela fica batendo na água, o peixinho vai nadando, nadando e pronto. Tem gente que é exatamente assim. Eu só faço o que eu fui pago para fazer, eu só faço isso, eu só sei fazer isso, eu não tenho outras habilidades, eu não sou um polvo, eu não tento ser, e tudo bem. Você não pode esperar muito desse tipo de pessoa. Porque é isso mesmo. Um caldo de peixe, você vai ver um monte de caldo de peixe ao longo do dia, um monte ao seu redor. Você vai perceber que tem amigo seu que é um caldo de peixe. E tem também aqueles que são cabeças de corvos. Quando você pega um ônibus, tem caldo de peixe. Quando você está no Uber, mesma coisa. O cara só faz o básico. Eu não faço nada além daquilo que... Entendeu? E aí, chegamos nos cabeças de corvos. Quem são as pessoas cabeças de corvo? É tipo aquele cara na empresa, ou no dia a dia, ou até na sua vida, que está sempre como um corvo. Já viu um corvo? Ele está o tempo inteiro aperfeiçoando as técnicas dele, sempre ampliando o repertório. Você observa um corvo e percebe, ele não para quieto. O maluco está sempre em movimento. Ele está ajudando os lobos na floresta a caçar. Você vê um corvo e ele está trabalhando em equipe, afiando o bico, enfrentando uma águia, que é 2, 3 vezes maior que ele, resolvendo problemas complexos para conseguir comer. Essa é a diferença. Você quer ser um cauda de peixe ou um cabeça de corvo? O corvo não para. Deu vacilo, ele leva sua comida embora, pô. Quem é o corvo da vida? São aquelas pessoas que semestre após semestre, dia após dia, estão sempre melhores. São independentes, têm um jogo interno positivo e sabem se virar. Solta essa pessoa numa cidade desconhecida e ela dá um jeitinho. Coloca um desafio na frente dela e ela enfrenta. Os cabeças de corvo são assim. Na ausência do chefe, ou de quem deveria estar ali liderando, eles assumem o controle tranquilamente. Eles são aqueles que pegam rato, ou seja, mantêm o time unido e apontam os problemas dentro do local. Eles são aquelas pessoas que dizem: ei, essa pessoa aqui não é confiável. Cuidado com fulano, fica ligado. Se você quer prosperar na vida, pelo menos se cerca de cabeças de corvo. Acumule o máximo de pessoas assim ao seu redor. São aquelas que no Natal ou a cada virada de ano você olha e pensa: caramba, velho, tá melhor do que antes. Filho da mãe. O cabeça de corvo está a serviço da vida, sabe? Já o peixe, ele só está a serviço de si mesmo. Se alguém faz algo errado, o peixe se esquiva e diz: não vou me meter, estou fazendo o meu, não tenho nada a ver com isso. Mas o cabeça de corvo, ele intervém na hora. Ele fala: cara, bora subir a régua, vamos fazer melhor do que isso, a gente consegue. Ele está sempre expandindo, sempre crescendo. E na vida tem quem expande e quem se beneficia do expansor. O corvo é aquele que está sempre aperfeiçoando suas técnicas, crescendo, ajudando os outros a crescerem também. Ele tem visão, ele tem propósito e está sempre um passo à frente. Agora preste atenção. Se você tem autoestima alta, você não consegue aprender nada disso. Por quê? Porque a autoestima é o que te faz se sentir útil, produtivo e capaz de resolver um desafio que te faz ir para o próximo nível e para o próximo degrau. Quem tem autoestima baixa está paralisado, sente-se preso, incapaz de avançar. Você entendeu? Esse é o ponto. E um outro ponto é o ambiente. É por ter autoestima baixa que você se permite estar em ambientes onde não é valorizado. Porque uma pessoa com autoestima positiva, em dia, não aceita menos do que merece. Não se sente valorizada, sabe? Com a autoestima alta, ela se posiciona. Talvez o problema seja a falta de comunicação sobre o seu próprio valor, ou talvez seja o erro no valor percebido. Algo que está só ali na sua cabeça
uma espécie de síndrome do impostor. A capacidade de gerar e demonstrar valor é característica de quem tem uma autoestima positiva. Se você não entender isso, esquece. Quantas pessoas você vê diariamente se queixando? Eu estou em um relacionamento tóxico, eu estou em um ambiente que eu não sou valorizado, isso está me saturando. Antes de reclamar, faz um exercício. Dá um passo para trás e pergunta para você mesmo. Por que eu me permiti ficar nesse ambiente? Como foi que eu me meti num relacionamento tóxico dessa forma e continuo aqui? Qual foi a porta que eu abri? Não adianta estar na linha de frente atacando e reclamando se você não consegue dar um passo para trás e se questionar. Como foi que minha empresa chegou nesse lugar? Como foi que esse problema virou essa bola de neve? Como foi que minha vida chegou nesse ponto? Se você não conseguir refletir sobre isso, sabe o que acontece? Você vai estar transferindo sempre a pressão para outras pessoas ou para todo mundo. Não está sendo um sujeito ativo no seu próprio processo da vida. Você entra no modo vítima-zona, sabe? E fica preso nisso. Lembre-se, foi você quem abriu essa porta. Então, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito e eu não suporto essa ideia de perfeição que você vê o tempo todo. Às vezes você fica o dia inteiro no Instagram assistindo vídeo de pessoas com vidas perfeitas, o casaco se declara, a família fazendo comida maravilhosa, a rotina matinal com 5 minutos de exposição do sol. Mas lembre-se, tem alguém gravando ali. Alguém ligou a câmera e fez tudo parecer perfeito. Você fica se comparando com a vida editada, cheia de roteiros, e se sente mal, porque o seu bastidor não é igual ao palco dos outros. Larga de ser caldinha de peixe e vai estudar para ser cabeça de corvo. Vai cuidar da tua vida e fazer ela avançar. Não perca seu tempo se comparando com o show de qualquer outra pessoa. Comece a listar os seus pontos positivos. Quando você está bem com as suas qualidades, sua autoestima sobe. Faça uma lista das suas qualidades, as realizações diárias e releia sempre que precisar de um impulso de confiança. Eu sei, vão ter dias péssimos e é essa lista quem vai te salvar. A gente esquece de coisas boas que a gente já fez, mas sempre tem alguém para lembrar daquilo que deu errado. E aí, você se esquece de quem você realmente é. Mas a responsabilidade de se lembrar das coisas boas é tua, ninguém vai fazer isso. Se alguém ficar te lembrando do que deu errado, lembre-se do que vai acontecer. Mas você também tem a obrigação de lembrar de quem você é, das coisas incríveis que você já fez e faz. Não dependa dos outros para lembrar do seu valor. Vai ser muito raro os outros te lembrar do teu valor. Então, toda vez que alguém te criticar, olhe para a pessoa e pense, esse sujeito está se comportando como se fosse perfeito. E olha para o que ele está me dizendo. Lembre-se das coisas boas que você fez e carregue isso com você como uma espécie de tatuagem invisível. Lembre-se, o símbolo da nossa comunidade é o corvo. Se gostou dessa mensagem, solta o corvo aqui nos comentários. Isso é para eu saber que você pegou a visão e vai, a partir de agora, aumentar ainda mais sua confiança, sua autoestima e começar a mudar a sua vida. Vem ser um corvo. Assina a nossa newsletter aqui embaixo.